do Brasil, Vasco avança e um gigante do futebol brasileiro fica pelo caminho. Vamos passar para vocês os jogos de ontem e os jogos dessa semana que fecham aí a terceira fase da Copa do Brasil. Final da Sul-Americana já está marcada. Temos aí o país e a cidade que vai receber. E aí, já sabe qual é? Situação de Lloyd Augusto. Vamos aqui ouvir o que disse o técnico Fernando Diniz na entrevista coletiva e, curiosamente, na parte da tarde, o ex-volante Souza, ou ex-volante do Vasco Souza, deu uma entrevista aos companheiros do BarbaCast e foi perguntado sobre o Lloyd, e ele falou um pouco sobre o angolano e calhou, porque muito do que o Souza falou sobre o Lloyd na parte da tarde, o Lloyd confirmou ser no final da noite de ontem. Enfim, tem muito assunto para a gente debater aqui. Vou também dar uma atualizada para vocês sobre a situação da Nike, que faltou falar no vídeo anterior. Essas e outras informações vocês vão ouvir aqui após a vinheta. Sejam bem-vindos ao canal Futebolaço, Dieguinho na área, vivo, respirando, mas estamos aqui, classificamos, passamos, sem necessidade, né, galera? Esse sufoco desnecessário ontem, mas enfim, o que tinha para falar do jogo, meio que falei ontem era mais a emoção mesmo, tá? A gente vai agora para alguns desdobramentos e algumas situações já off o jogo de ontem. Tá bom? Deixa o like aí no começo do vídeo, pô, quem está chegando aí, se inscreva no canal também, quem estiver chegando pela primeira vez. Nós gravamos de 2 a 3 vídeos por dia e você vai ficar sempre bem informado de tudo que rola no Vascão. Siga também os nossos perfis oficiais no Instagram e você que tem um sonho de comprar camisas históricas, camisas antigas do Vascão, como essa daqui, ó. Nós vendemos camisas do Vascão também lá na lojinha do Futebolaço, enviamos para todo o Brasil e para fora do país. Ontem, inclusive, chegou 3 peças que o Léo, mandou um abraço aí, o Léozão comprou com a gente e foi entregue para ele lá nos Estados Unidos, na Califórnia, que inclusive dá uma olhada nos stories lá na lojinha do Futebolaço, ele tirando onda aí com as 3 peças que chegou para ele. Um abraço, Léozão, tamo junto, irmão, saudações vascaínas. Dito isso, galera, vamos aqui para as informações. Primeiro falando sobre Copa do Brasil. Ontem nós tivemos o avanço do Vasco nos pênaltis após o empate no tempo normal por 1-1 e a vitória por 7-6. O Operário, que só nesse ano já havia avançado 4 vezes na disputa de pênaltis, e é a primeira vez aí que eles perdem uma disputa de pênaltis esse ano. Então o Vasco consegue quebrar um tabu, digamos assim, lá por parte do Operário. O Vasco avança. Além desse jogo de ontem, nós tivemos também a vitória do Atlético Paranaense em cima do Brusque. O Furacão passou aí para as oitavas de final, o jogo de ida 0-0, jogo na Liga Arena 1-0, vitória aí do Furacão. E também nós tivemos a vitória do São Paulo de novo. São Paulo venceu por 2-1 o Náutico lá nos aflitos e se classificou para as oitavas. E o gigante que caiu na terceira fase foi o Grêmio. O Grêmio havia perdido por 3-2 para o CSA lá no Rei Pelé e agora foi jogar contra a equipe do CSA na Arena do Grêmio e o jogo ficou no 0-0. Teve polêmica de arbitragem, um pênalti muito discutido ali, ficou o sentimento de que o Grêmio foi garfado mais um jogo, mas o fato é que o Grêmio está eliminado, está fora das oitavas de final da Copa do Brasil. O Grêmio que está na zona de rebaixamento, até está bem na Sul-Americana, mas vive uma temporada muitíssimo conturbada. E aí, galera, para fechar a terceira fase da Copa do Brasil, hoje o Fluminense joga contra a equipe da Aparecidense lá no Mané Garrincha, em Brasília. O Fluminense venceu o jogo de ida por 1-0, um simples empate, o Fluminense passa. O Bahia recebe em casa o Paysandu. O Bahia já havia vencido o Paysandu fora de casa lá no Mangueirão por 1-0. O Botafogo amanhã joga com a equipe do Capital lá em Brasília. O Botafogo venceu o jogo de ida por 4-0 no Newton Santos. O Inter vai jogar contra a equipe do Maracanã no Orlando Scarpelli amanhã, já que eles venceram o primeiro jogo no Beira-Rio e agora também, assim como o Fluminense, um simples empate, eles avançam. O Fortaleza joga no Castelão contra o Retrô. O Fortaleza empatou com o Retrô o jogo de ida na Arena Pernambuco por 1-1. E nós temos também Palmeiras e Ceará. O jogo de ida, o Palmeiras venceu o Ceará lá no Castelão e o Palmeiras joga agora contra o Ceará no Allianz Parque. Temos também Atlético Mineiro e Maringá,
jogo é na Arena MRV, Casa do Galo. O jogo da ida lá em Maringá foi 2-2. O Flamengo joga com a equipe do Botafogo da Paraíba no Maracanã hoje, às 21h30. Jogo de ida, o Flamengo venceu o Botafogo da Paraíba lá no Castelão, no Maranhão. E nós temos também Vila Nova e Cruzeiro. Jogo da ida, o Cruzeiro venceu por 2-0 o Vila Nova no Maranhão. Temos também CRB e Santos, jogo da ida 1-1, e o Santos vai decidir lá no Rei Pelé. Podemos ver duas equipes alagoanas avançando em cima de gigantes. Uma simples vitória do CRB, o CRB está dentro, e se tiver empate, a decisão vai para penalidades máximas. O Corinthians joga hoje contra o Novo Horizontino. Jogo de ida, o Corinthians venceu o Novo Horizontino fora de casa. Para fechar, Bragantino e Criciúma. Jogo de ida 1-0 Criciúma, lá no Heriberto Hilsen, e agora o Bragantino joga em casa contra a equipe do Criciúma. Então, entre hoje e amanhã, nós temos aí os jogos finais da Copa do Brasil para saber as 16 equipes que chegam às oitavas de final, beleza? Inclusive você que é bom de palpite, gosta de fazer suas apostas esportivas, vai lá na Betfair. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Se cadastre lá para apostar. Lembrando, tem que ser maior de 18 anos. E lembrar também que a Betfair é a maior patrocinadora da história do Vascão da Gama. Então vamos dar aquela moral para a patrocinadora do nosso Vascão, beleza? Betfair, parceira do canal Futebolaço. Lembrando que tem que ser responsável, maior de 18 anos. Então fica ligado antes de apostar aí, beleza? Betfair, parceira do canal Futebolaço. Galera, sobre Sul-Americana, está definido a final da Sul-Americana. A princípio vai ser no dia 22 de novembro. É a previsão, pode ser que tenha algum ajuste, mas a cidade está definida. A grande final vai ser na cidade de Santa Cruz de la Sierra. Não está definido o estádio ainda, mas a cidade já está. Então, preparem-se aí, quem sabe o Vasco não chega à final dessa Sul-Americana. Vai ser lá na Bolívia, tá bom? Tá feito aí o registro, datas entre os dias 13 e 20 de agosto vai ser as oitavas de final. Antes disso vai ser o playoff. Dia 2 de junho agora é o sorteio, né, para definir ali quem vai pegar quem, né? Os terceiros colocados da Libertadores com os segundos colocados da Copa Sul-Americana. Não tem data ainda nessas partidas, porém a fase seguinte, que é as oitavas de final, tem data. Jogo de ida semana do dia 13, jogo de volta semana do dia 20 de agosto. As quartas de final só em setembro, entre os dias 17 e 24, semifinal só em outubro, entre os dias 22 e 29, e a grande final lá na semana do dia 22 de novembro. Ou seja, agora vai dar uma espaçada, os jogos da Sul-Americana irão acontecer uma vez a cada mês, tá? Conforme você vai avançando de fase, só no mês seguinte você vai jogar a fase da competição. Dentro dessa lógica, é bem provável que o Vasco, ganhando o Melgar e classificando, o jogo aí do playoff vai ser só em julho, né? Já que as oitavas de final é em agosto, a gente vai ter uma pausa ali meio a meio, meio junho, meio julho para o Mundial de Clubes. Então, voltando no Mundial de Clubes, já deve ter esse jogo aí ainda no mês de julho da Conmebol Sul-Americana fase playoff. Para isso, o Vasco primeiro tem que vencer a equipe do Melgar para se garantir na segunda colocação, tá bom? Então tá feito o registro aí sobre Conmebol Sul-Americana. Galera, uma pincelada sobre a Nike. Tá confirmado mesmo, tá? Martelo batido, a informação que vazou é verídica. A Nike já apresentou aos lojistas sim, boa parte do enxoval. O que eu posso dizer é que eles não viram ainda todas as peças, tá? Sobre a questão de preço, que eu vi uma galera debatendo aí, criando um sensacionalismo que não é verdade, não procede. Eu vou explicar. A informação, se eu não me engano, foi do companheiro Joel Silva, de que as camisas normal de jogo vão custar R$400 e a modelo jogador R$700 ou R$750. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. A gente que hoje tem a Capa como fornecedora, as camisas na loja estão saindo, nova, lançamento ali, tá com preço cheio, R$379 é essa faixa, 369, 379, 389 se for 5G, 7G, né, porque demanda um pouquinho mais de pano ou de tecido. Então, esse é o preço. Todo ano, sem exceção, há um reajuste de 20, 30 reais, 20, 30 reais, 20, 30 reais. Em 2026, a camisa da Capa começaria a custar R$400. Isso é fato.
Em 2027, 420, 430, todo ano as camisas aumentam 20, 30 reais, 20, 30 reais. Inflação. As camisas só abaixam depois que elas já estão um tempo nas lojas, seja no e-commerce ou nas Gigantes da Colina, deu uma encalhada ali, tem um pouco de estoque, aí para botar para fora o preço cai. Tem camisa que passa uns 2 anos que não foi vendida ainda, tu acha ela em alguns e-commerce por 180, 190, é padrão, tá? Então não vai mudar nada, a capa já custaria os tais 400 reais no ano que vem. E a Adidas, a Nike vem pro Vasco no ano que vem. Para minha surpresa, eu imaginei que os uniformes seriam lançados entre abril e maio, para a estreia do Brasileiro, que é normalmente quando se tem a troca de fornecedor de material esportivo. Porém, o que eu consegui confirmar é de que a Nike deve estar chegando no final ainda de 2025 ou início, ali janeiro, por aí, de 2026, tá? Mas a capa vai lançar os 3 uniformes, vai ter tudo normal, beleza? E a polêmica, que pra mim não é polêmica, é a camisa de jogador, que muita gente fez sensacionalismo como se as camisas que você compra hoje fosse custar 700 pila, é a de jogador. Pra quem não sabe, a camisa que os jogadores usam em campo não é a mesma que você compra na loja. O material é diferente. Por exemplo, a camisa atual do Vasco, o nosso escudo ele é bordado. A camisa que os jogadores utilizam, ela é uma cruz de malta silcada, colada, é um tecido colado. O material, ele é totalmente diferente, ele é respirável, tem camisa que ela tem furo nas laterais, é uma tecnologia e um tecido superior. E conta com alguns detalhes que não tem na camisa que você compra na loja. Então, para você que já compra camisa de loja, não mudou nada. Você vai continuar pagando mais ou menos o mesmo valor. Agora, se você tem vontade de ter a mesma camisa que os jogadores usam em campo, tendo ali no seu tamanho também, porque vai ter disponível tamanhos 3G, 5G, 7G, GG, e os jogadores, por serem atletas bem sequinho, magros, a maioria usa PM, no máximo tu vê um jogador usando G, mas normalmente é PM que o jogador de futebol usa. Você vai poder ter uma camisa dessa. E quem quiser ter uma camisa modelo jogador vai pagar isso aí. Eu não compro, tá? Se eu ganhar, fico feliz da vida, mas eu, Diego, não compro, tá? Inclusive no Corinthians e na seleção brasileira, para pegar parâmetros nacionais aqui, o Corinthians já vende há muitos anos a camisa modelo jogador, que custa isso aí mesmo, que eu acho realmente caro, mas quer ter uma camisa modelo igual do jogador? É isso aí. Você pode continuar comprando a camisa, valor normal. Aí queria abrir um parêntese aqui, que para vocês não me interpretarem mal. Quando eu digo que é normal, que é isso aí, é que realmente os preços são esses. O que não quer dizer que eu não ache que as camisas sejam caras, tá? Eu acho sim que as camisas são muito caras. Infelizmente, isso daria um vídeo inteiro. O futebol está se tornando um esporte elitizado. Aos poucos, vocês estão começando a perceber a diferença e muita gente ainda não se mancou. O futebol não é mais um esporte para pobre, pelo menos para quem quer consumir, viver e interagir com ele num todo. Para você ver uma partida de futebol, você tem que assinar hoje uma renca de streaming. Para ver competição internacional, você tem que ter Amazon Prime, você tem que ter Paramount. Para você ver o Campeonato Brasileiro, você tem que ter o Premier. E ainda tem essa briga ainda às vezes aí que alguns jogos agora não são tudo na mão da Globo, né? Tem outras empresas que hoje também tem esse direito. Tem até que o Galvão Bueno tá narrando lá agora, que me fugiu o nome, eu não sei se é a própria Paramount. Mas enfim, aí você para comprar uma camisa de futebol, é isso aí, 300 e cacetada, 400 pila, entendeu? Para ir num estádio de futebol, o ingresso custa 100 e varada. O sócio torcedor, para te dar 70% de desconto, 100 e varada. E o perfil da galera que está no estádio mudou. Os estádios estão mais frios. A gente zoava o Flamengo com a brincadeira da Fla Selfie, e isso é um movimento nacional. O povão, aquele cara assalariado, que era o cara que gritava, que berrava, que podava a alma dele ali, porque o futebol era uma das coisas mais importantes da vida dele. Esse cara tá vendo um jogo no botequim, em casa, alguns assistindo por IPTV ou no GatoNet, porque ele não tem condição financeira de pagar o preço do ingresso, o sócio torcedor e às vezes até ter uma camisa oficial. Por isso que as camisas aí réplicas tailandesas fazem um baita de um sucesso, né, com a galera que
é assalariado, não tem jeito, cara. É a única forma que a pessoa tem de adquirir uma camisa da paixão dele. Então, sim, o futebol tá virando um esporte elitista. Agora, o discurso de vamos popularizar, vamos baratear tudo, ele é bonito, mas que na prática ele não se sustenta. Porque a partir do momento que a gente vê o futebol inflacionar dessa maneira maluca, tudo sobe. Como é que você vai botar o ingresso a 20, 30 reais se um jogador ganha 2 milhões e meio de salário, o Fernando Diniz ganha mais de R$ 1 milhão no Vasco, um treinador? A gente tem alguns jogadores do Vasco e treinador ganhando mais de 1 milhão. Paê, Coutinho, Fernando Diniz. O Jair ganha quase isso, e é por isso que o Vasco tá vendo a situação do Jair, se não dispensa ele, ou se ele não renova, reduzindo drasticamente o salário. O Verratti ganha batendo 1 milhão. Então, assim, é muito bonito o discurso de, pô, vamos baixar tudo aí, vamos trazer o povão pra dentro. Eu adoraria, mas a conta não fecha. Então, para ter jogador ganhando 1 milhão em varada, o Paulinho que foi ih, meu Deus do céu, transacionado, né? Aqui dentro do próprio futebol brasileiro, saiu do Galo pro Palmeiras, custou mais de 100 milhões de reais, cara. O futebol tá maluco. O futebol tá maluco. Teve jogador aí que custou 1 bilhão de reais para ser comprado. Então, assim, o futebol, ele virou isso aí. Então, o pobre, o assalariado, ele vê jogo de casa, ele vê jogo do Botequim, no IPTV da vida, torce com camisa tailandesa, o que ainda pode comprar, que é uma camisa mais próxima da original, mas custa ali já uns 100 e pouquinho. Tem gente que nem isso pode comprar, ou aquele cara que vai na da feira mesmo de 50 pila ali, que é aquele negócio bem esquisito. Então é isso, cara. Infelizmente o futebol tá caminhando para esse lado. Então aproveitei para pegar essa situação da Nike pra gente bater um pouco tudo aqui no liquidificador. E para fechar, vamos dar uma pincelada na situação do Lloyd. Até o presente momento, o Vasco não se posicionou, não emitiu nota, não falou nada. Tô aguardando qual vai ser a postura do Vasco. O Fernando Diniz ontem na coletiva, eu não sei se ele quis botar panos quentes, pô, o Vasco avançou, classificou, passou, vou resolver isso de maneira interna, ou se de fato ele ainda não viu, porque, pô, jogo, questão do jogo ali, pô, classificou e tal, aquela adrenalina, disputa de pênalti, vestiário. De repente eles focaram mais na classificação ali e tal, e de fato pode ser que ele não tenha tido acesso ainda que eu diga no momento da coletiva, tá? Ao que o Lloyd fez e toda a situação, mas ele ontem foi numa linha de jogar panos quentes na situação. Eu vou deixar com vocês. Primeiro, o Diniz comentando aí a situação do Lloyd, que ele foi perguntado na coletiva. E aí, para fechar, ontem o Souza deu uma entrevista ao Rafael Cota, mandar um beijão, grande amigo, grande parceiro, lá no BarbaCast. Tá? Inclusive, quem quiser assistir a entrevista na íntegra do Souza, vai lá no BarbaCast para assistir, tá bom? Então vou deixar com vocês aí um trechinho do Souza. Ele foi perguntado o que ele acha do Lloyd, e o Souza já tinha um pouco antecipado. Essa entrevista foi 2 horas da tarde e o Lloyd fez as presepadas dele a partir das 8 da noite, né? Porque ele entrou no segundo tempo. Então vou deixar com vocês esses 2 trechos aí. Confere aí. Não, comigo não aconteceu nada. Eu nem sei muito isso, sabe, do gesto que ele fez. O pessoal tá falando e eu tava tentando passar informação para acalmá-lo, porque a torcida tava já irritada com ele, mas a intenção era de ajudá-lo, de orientá-lo para ele continuar jogando. Então eu não sei, eu preciso conversar com ele para saber o gesto que ele fez. Eu estava falando agora com o pessoal da assessoria de imprensa, de fato eu também não interpretei assim, estava tão focado no jogo que para mim não teve problema nenhum. Sinceramente, o Lloyd na Turquia ele foi muito bem, no clube, no Alanyaspor, que ele estava lá, foi muito bem. Só que o Alanyaspor não é o Vasco, entendeu? Então assim, quando você traz um jogador igual o Lloyd para o Vasco, você primeiro precisa, como é que eu posso te dizer? Porque isso eu acho que é um pecado muitas das vezes de muitos clubes, né? Você não estuda quem é o atleta. Você vê que ele dá resultados ali no campo, mas você não estuda o entorno do atleta. O Lloyd cara, doido. Doidinho. Mas tem muita força e muita qualidade, mano. Muita força e muita qualidade. Agora, o que precisa fazer com um cara desse? É ir botando ele na boa. Entendeu?
Na boa, porque ele tem condições, porque a qualidade que ele tem, a força que ele tem, agora vai botando ele na boa, só que, mano, precisa de um psicólogo. O clube tem que trabalhar, por quê? Igual eu tô te falando, se eu vou te contratar, e você é muito bom, e acontecia comigo várias vezes. Portanto, quando eu chegava nos clubes que eu ia, as pessoas falavam assim, fulano e tal falou muito bem de você, falou muito bem do teu caráter, falou muito bem que você é um cara família. Os clubes têm que entender isso. Não é só contratar porque o cara joga bem. Claro. Porque o cara joga bem, mas, cara, o cara não é um cara de ambiente, não é um cara meio doido, é um cara... Não vai dar, meu irmão, vai dar problema. Entendeu? Então eu acho que o Vasco, nesse sentido, com o Lodge, tinha que ter estudado todo o entorno dele. Porque, de fato, no campo, ele pode entregar, como ele entregou lá no Alanya. Mas o contexto do Alanya é que era um clube pequeno na Turquia, em que um clube que sai muito de transição, ele é rápido, ele é forte, e deixa o cara jogar. Não tem aquela coisa de competição. É ele e ele. Então ele vai jogar, ele vai fazer o que ele quiser e vai dar certo, porque ele é bom, cara. Ele não é ruim. Só que ele não tem tanta responsabilidade na vida. A verdade é essa. Ele é um cara relax. Agora, eu acho que ele pode dar certo se trabalhar ele e colocando ele na boa e conscientizando ele. É o que eu tentava conversar com ele lá às vezes. De cara, mano, aqui é diferente, mano. Aqui é diferente. Eu tive na Turquia vários anos, né? Sim. Então, eu falava pra ele, aqui é diferente. Muito diferente. Então você tem que se cuidar, o entorno todo você tem que se cuidar, não dá pra sair, se ninguém te vê aí, e aí não tá ganhando, e não sei o que. Muita coisa, você tem que tomar cuidado com tudo, a forma como, quando entra em campo. Pô, eu sei que gosta de dar um passe de letra, ele gosta, vira a cara, é dele. Só que tem que saber, tem que ler o momento. Como é que eu vou fazer isso tomando de 1-0, mano? Torcida querendo matar já o jogador, eu entro, dou uma letra e erro. Vamos me matar. Bom, galera, é isso. Assim encerro com vocês a nossa primeira edição do dia. E ó, chegou um lote de camisa G pra gente, tem mais ou menos umas 15 peças ali. Hoje ainda a gente vai estar no correio despachando. Se você fizer a aquisição das suas peças hoje, você consegue ter despachado hoje ainda, tá bom? Então chama a gente lá no direct do Instagram. O link tá aqui na descrição do vídeo também, se já cai direto lá na lojinha. Tem muita peça legal, beleza? Então dá essa moral aí, entre em contato com a gente. Só produtos oficiais, originais, tá? Ó, excelente estado. Essa camisa aqui pra mim chegou também através da lojinha do Futebolaço. Mas essa aqui é da minha coleção pessoal, beleza? 1, 2, 3, Futebolaço, tamo junto, família. Com uma média de volta abaixo, tamo junto, valeu, fui!